Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muito carinho e felicidade que damos início a mais uma reunião pública nessa casa de acolhimento para a explanação de mais um tema sobre a espiritualidade, sobre a doutrina do nosso querido amigo e mestre Jesus. E assim, como sempre fazemos, pedimos a todos que elevemos o nosso pensamento a esse Pai de amor e bondade e ao nosso querido amigo e mestre Jesus. Querido Pai, pedimos que ilumine os nossos pensamentos, abra os nossos corações, permitindo que assim possamos acolher da melhor maneira possível os ensinamentos que aqui serão trazidos. Pedimos também a boa inspiração aos amigos da espiritualidade, para que mantenhamos-nos fortes durante as tarefas do nosso dia a dia, podendo praticar tudo aquilo que aqui aprendemos. Então, assim, agradecemos mais essa oportunidade a esse Pai de amor e bondade, ao nosso querido amigo Mestre Jesus, para darmos início a mais essa palestra de hoje. E o tema da palestra de hoje é Luto, do livro Deixe-me Partir, capítulo Partidas e Chegadas, da autora Tânia Fernandes de Carvalho. E quem vai fazer a explanação desse tema de hoje, para todos nós, é o nosso companheiro Eduardo Nunes. E pedimos então acolhê-lo com muito carinho, para que ele seja muito feliz na sua explanação. Boa palestra, Eduardo. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre neste momento nos envolva, nos inspire, nos auxilie, para que essa mensagem possa ser transmitida com maior clareza e objetividade dentro dos ensinamentos dele, do nosso Mestre, e também da codificação espírita. E hoje nós vamos tratar desse assunto, o luto, esse momento pelo qual todos nós, pelo menos a maioria de nós já passou, e quem não passou, se tiver oportunidade de viver para isso, também passará. Sempre haverá alguém que a gente ama, que um dia terá que retornar à pátria espiritual. E a esse processo de retorno à pátria espiritual, aqueles que ficam, eles passam por esse processo do luto, que é uma palavra pequena, mas que significa muitos sentimentos, muitas emoções. Uma coisa muito profunda, difícil de nós conseguirmos descrever, até mesmo porque cada um de nós experimenta o luto de uma forma muito diferente. Nós não podemos dizer que aquele que chora sofre mais do que aquele que se cala. Porque aquele que se cala pode estar vivenciando internamente uma série de emoções, uma série de sensações ali dentro, e ele tem uma dificuldade extrema de colocar isso para fora, de conversar com alguém sobre o que está acontecendo, sobre o que ele está sentindo. E pode ser muitas vezes que, se a gente pudesse medir o sofrimento, ele esteja sofrendo mais do que aquela pessoa que tem o sentimento ali na ponta dos olhos e que as lágrimas correm com mais facilidade, colocando para fora o que está sentindo, o amor, o apego, a falta, a ausência, toda aquela circunstância do desencarne, já prevendo como serão os próximos dias, como será o futuro sem aquela pessoa. Cada um de nós processa isso de uma forma muito diferente, muito particular, mas de uma coisa a gente não pode discordar. É um momento extremamente intenso, introspectivo, e que nos faz refletir o que nós estamos fazendo
da nossa própria existência. Porque nós vamos pensando como que essa pessoa que desencarnou viveu, como que ela se relacionou, como que ela conduziu os seus negócios, como que ela conduziu a sua família, como que ela criou os filhos, como ela se comportou com os pais. E nós vamos vendo e fazendo uma analogia conosco mesmo. O que nós estamos fazendo, porque esse momento nos traz uma realidade. E essa realidade, ela é a maior certeza que nós temos nessa nossa vida, de que um dia todos nós vamos retornar ao plano espiritual. Existem várias formas da gente enxergar esse momento. Existem aqueles que acreditam realmente que depois daquele momento da morte não existe nada. E que a morte foi o fim. O que você viveu aqui foi o que valeu. Agora tudo acabou, não há nada mais o que esperar e não há nada mais o que se possa fazer quanto àquilo que passou. Confesso que na minha mente eu não consigo processar algo assim. Eu não consigo processar uma inteligência, uma vida como a nossa, inteligente, que raciocina, que cria, que se desenvolve, que gera conexão, que gera afeto, que gera carinho, cuidado, amor, se extinga simplesmente porque o corpo não deu conta de continuar o seu processo, seja pelo motivo que for. Não cabe no meu entendimento, mas eu respeito. E fico pensando, quem entende dessa maneira, como que essa pessoa começa a olhar a sua própria existência? Confesso que para mim é muito difícil de compreender, mas respeito, claro. Existem aqueles que, com uma certa noção da espiritualidade e com base em que muitas religiões pregam, de que nesse momento em que o meu corpo falece, a minha alma continua. E ela, sim, será julgada pelos atos que cometeu durante a sua vida. Por um tribunal divino, pelo próprio Deus, por Jesus. E ali será determinado o seu destino a partir daquele momento. Ou nós estaremos numa região de paz e de felicidade, que seria o céu, ou então nós estaremos numa região de tortura e sofrimento, que seria algo como o próprio inferno. Nós, espíritas, depois que tivemos a revelação da codificação, todos aqueles médiuns interagindo, trazendo as notícias do plano espiritual, e Allan Kardec começa a investigar pelas respostas que os médiuns davam, às suas perguntas, aos questionamentos, entendemos que a vida sim continua e que ela não finaliza com a morte, mas sim existe uma sequência. A partir do momento que meu corpo falece, ele não tem mais condição de ser a morada daquilo que nós realmente somos, que é o espírito. E então, o espírito deixa aquilo que foi a sua casa durante um tempo, a sua habitação, e segue num processo no plano espiritual. Eu acredito que essas 3 condições sejam as mais comuns hoje em dia, mas como eu entendo cada uma delas e qual eu aceito para ser a minha verdade, vai definir muito o processo que eu tenho nesse momento do luto. Vai fazer com que cada uma delas faça com que eu enxergue esse momento com maior clareza, serenidade e equilíbrio, ou maior medo, desespero e angústia. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu gostaria de iniciar falando sobre a obra que foi referência para o nosso tema de hoje, Deixe-me Partir, um livro
da autora Tânia Fernandes de Carvalho. Não é um livro psicografado, é um livro da própria autora, que por experiência desde 2005 trabalha com um grupo especializado em pessoas enlutadas. E este livro, eu não tinha tido contato com ele antes, passei a ter para estudar aqui para essa noite. E ele fala em diversos capítulos situações pontuais com relação a esse momento da morte. O capítulo que nos foi designado para hoje é o capítulo Partidas e Chegadas. E eu vou fazer uma leitura breve de uma página, só para que a gente tenha ideia de como que esse livro vai conduzir o assunto. A minha opinião, com muita inteligência e com muita leveza. Partidas e chegadas. Quando observamos na praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. É um trecho desse capítulo. Que maneira simples de ver um processo que é natural em nossa vida. Se nós somos espíritos e estamos aqui vivendo, habitando um corpo temporariamente, o processo de desencarne é isso, aonde nós vamos vendo a pessoa que está no processo desencarnando, indo oceano adentro, se afastando pouco a pouco, até o momento que a nossa vista, ele some. Não o vejo mais. Mas não quer dizer que ele não está lá. Só eu não consigo ver. E tudo aquilo que ele pegou, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele carregou, ele leva consigo. Olha que interessante essa parte. Será que ele poderia levar consigo coisas que são materiais? Será que ele poderia levar a sua casa, o seu carro, último tipo, híbrido, bacana? Será que ele poderia levar pessoas que estão encarnadas? Será que ele poderia levar as suas joias, suas roupas, seus tênis de marca? Não tem como. Agora, nessa partida, o que ele vai levar são as lembranças, as pessoas que ajudou, as pessoas que o amavam, em vibração, em pensamento. O tempo todo nós estamos conectados e isso não morre, isso não acaba. E ele prossegue a sua viagem com toda essa bagagem que construiu, com os relacionamentos, com o sentimento da família, com o amor que desenvolveu, com a inteligência que aprendeu. E chegando lá, em algum lugar que ele está indo, alguém já está lá, porque já foi antes, e está pronto para receber com alegria, com saudade, de tanto tempo que não se viam, que estavam querendo se abraçar também, conversar sobre as conquistas, sobre as novidades, sobre tudo aquilo que aprendeu, sobre tudo aquilo que realizou, trocar ideias, conhecimento, tendo ali agora, além do horizonte, uma nova diretriz, um novo caminho,
um novo universo para ser desbravado, continuado. Ou seja, a pessoa que daqui nos parece sumir e desaparecer, ela está no processo contínuo do seu crescimento. Isso não significa que ela esqueceu de nós. Isso não significa que nós esquecemos dela. Estamos conectados. Mas a verdade é uma só. Agora existem novos projetos, tanto para ela quanto para mim. Para quem foi essa nova existência ou a continuidade da verdadeira vida, está lá diante dela. E para nós que estamos aqui, estamos continuando o nosso projeto encarnatório. E agora, falando de encarnação, já que nós entendemos quem nós somos, já que nós entendemos como nos constituímos e interagimos aqui neste planeta, qual o nosso propósito aqui? Qual a razão desse momento aqui nesse planeta, encarnados nesse corpo que nós estamos? O que nós estamos fazendo aqui? Essa também é uma das perguntas que Kardec fez a esses espíritos que auxiliaram a compreender essas coisas do mundo espiritual. E eles nos disseram que todos nós aqui estamos sujeitos às leis que são universais. Existem um grupo de leis que foram classificadas assim, não no intuito determinista, olha, é isso e pronto, mas em uma percepção dentro da nossa capacidade de entender como que esse universo todo é governado, como que os espíritos são governados e quais são os propósitos que nós temos aqui. Nós estamos sujeitos a uma lei que se chama lei de progresso. Todos nós estamos constantemente, continuamente progredindo. E nós podemos pensar que esse progresso ele se dá em duas vertentes. Progresso intelectual. O progresso intelectual é o que determina a minha capacidade de resolver problemas. A inteligência que eu utilizo para superar conflitos e dificuldades. Conforme eu penso, conforme eu raciocino, conforme eu me relaciono, conforme eu estudo, a minha mente vai processando maneiras de sair de situações difíceis. E a outra vertente é a do progresso moral, aonde eu vou aprendendo e desenvolvendo a minha capacidade de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque as duas são como se fossem as duas pernas, ou como os espíritos dizem, as duas asas, que fazem com que o espírito evolua e cresça. Conforme eu vou crescendo intelectualmente, eu vou sentindo a necessidade de moralmente também crescer, ajudando aqueles que têm mais dificuldade ou que estão com dificuldade em algum ponto que eu já superei. E ele, por sua vez, também pode me ajudar com situações que ele já superou. Juntos. E vamos progredindo. Se nós só progredirmos numa das asas, o meu voo vai ficar manco, vai ficar torto e eu vou cair. É quando nós vemos pessoas se desenvolverem intelectualmente de uma forma muito rápida, muito avançada, mas sem moral. E aí elas não pensam duas vezes em tomar as suas decisões para prejudicar, ou sem pensar se está prejudicando ou não as outras pessoas que convivem com ela. E no outro braço, na outra asa, se a pessoa desenvolve moralmente e se esquece de se desenvolver intelectualmente, ela também não consegue sobreviver num mundo como esse, por exemplo, que nós precisamos resolver os problemas. Ela vai ficar assim muito passiva diante das situações. Então nós precisamos das duas asas
para poder avançar. O processo da nossa encarnação está ligado diretamente a isso. Como nos desenvolver intelectualmente e como nos desenvolver moralmente. E assim se dá o nosso progresso. Chega uma hora que o nosso progresso na matéria, ele atinge o seu máximo. Porque o nosso corpo talvez não alcance mais, a nossa capacidade vai diminuindo conforme a idade vai chegando, e chegou o momento em que tudo aquilo que eu poderia ter desenvolvido, eu já desenvolvi, intelectualmente. Apesar de eu sempre poder estudar, sempre poder aprender alguma coisa nova. E moralmente, esse processo não termina. O que eu vou precisar então? Dar uma continuidade no plano espiritual, para que eu esteja mais preparado e apto para, numa próxima oportunidade, avançar mais no meu progresso. Então, nós estamos, resumidamente, buscando progredir cada vez mais. Mas como compreender isso no momento em que eu estou sendo agora extremamente racional, mas e aquela pessoa que eu amo? Que agora está na sua passagem e eu sei que a partir daquele momento eu não vou ter mais ela ao meu lado, aqui fisicamente, por exemplo. Como superar, como entender isso? Como realizar isso que nós estamos falando, de que ela precisa prosseguir agora, num outro plano, o seu progresso? Como aceitar isso de forma tranquila, equilibrada e serena? Eu não vejo outra maneira a não ser nós nos submetermos a uma outra lei da qual nós também estamos sujeitos. Lei de adoração. Ou, em outras palavras, a prece. Elevando o nosso pensamento, os nossos pensamentos se conectam de uma maneira muito intensa e muito rápida, até mesmo mais fortemente do que físico. Eu elevando o meu pensamento, tendo uma conversa com Deus, pedindo que Ele me auxilie nesse processo a compreender a necessidade desse companheiro, dessa companheira, de seguir a sua jornada e para que eu possa seguir a minha, esse pensamento atinge o seu objetivo e também atinge essa pessoa querida que acabou de desencarnar. Porque ela vai se enchendo de coragem e de força para também seguir, porque a saudade também é uma verdade do lado de lá. Nós não sabemos a que nível essa pessoa que desencarnou estava preparada para aquilo. Agora acontece, na maioria das vezes, o processo ao contrário. O meu apego a essa pessoa faz com que eu sofra. E o meu sofrimento é mental. E a mente emite e atinge o seu objetivo. Tem uma história que está num dos livros, diversos livros que contam histórias sobre Chico Xavier, e uma delas, uma mãe que tinha perdido seu filho desencarnou em virtude de um acidente de automóvel. E então, essa mãe, em desespero, vai buscar o Chico, e o Chico recebe uma mensagem do rapaz, e a mensagem do rapaz em tom de desespero: mãe, por favor, para de chorar. Naquele dia que a senhora está lá, na sala, no sofá, ao lado da TV, com as mãos sobre a cabeça, em pleno desespero, chorando pela minha passagem. Eu estou aqui, eu estava lá, eu estava vendo, mas o teu sofrimento me angustia, me transtorna, eu não estou conseguindo seguir. E Chico entrega a mensagem para a mãe, para que pudesse entender que o sofrimento dela estava angustiando a alma daquele que ela mais amava, que ela mais queria bem. Claro que nós entendemos, é falta de compreensão, mas até quando nós vamos levar esse tipo de comportamento? Nunca nós vamos deixar de amar a pessoa que desencarnou, mas esse tipo é o que fez com que a autora escrevesse a obra com o título Deixe-me Partir. Porque a angústia que ele sente
pelas atitudes nossas aqui, são extremamente fortes, até mais do que se fosse fisicamente. E nós estamos também sujeitos a uma outra lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. A justiça se dá quando eu faço para o outro exatamente aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. O amor se dá quando a minha dedicação ao bem do outro é tão intensa quanto ao amor e dedicação que eu gostaria de ter para comigo. E a caridade é agir com esse amor impregnado nas minhas atitudes. Então, por essa lei de justiça, amor e caridade, eu posso sim sentir a partida de uma pessoa que eu amo. Eu posso sim sentir a falta da sua presença física, mas jamais me revoltar contra a continuidade do processo da vida, que será natural. Assim como eu também não gostaria que fizessem comigo. A autora nos ajuda a compreender esse momento como sendo também um processo. O primeiro momento do processo do luto, a negação. Eu não aceito o que aconteceu. Esse processo de negação nos leva a viver uma bolha onde eu não acredito. É aquela sensação de quando eu chego em casa, eu acho que a pessoa vai entrar pela porta. Quando eu estou com o meu telefone do lado, esperando que aquela pessoa vai me ligar. Eu estou em negação. Esse momento é o processo, mas é importante que eu saiba disso. A pessoa, fisicamente, não vai me ligar, porque ela deu sequência na continuidade da sua vida. E assim nós precisamos aceitar. O próximo passo da negação é a revolta, a ira. Por que aconteceu? Por que não podia ter ficado aqui mais um dia, mais um mês, mais um ano? Por que agora? Eu não aceito. Isso não é justo. Cadê Deus? E olha, nós não conseguimos perceber que nós estamos falando do processo natural da vida, o processo do desencarne. E essa revolta vai fazer com que eu me feche cada vez mais numa bolha, que somente eu com meus pensamentos angustiantes e que não vão me ajudar. A próxima fase é a depressão. É quando eu já percebi que negar não dá mais, que me revoltar também não adianta, não traz a pessoa de volta. Então nada tem mais jeito, eu não tenho mais vontade de fazer nada, nada mais me interessa, até que depois disso é a aceitação. É eu entender todo o processo, entender pelo que passei, entender pelo que outras pessoas estão passando, e agora sim estou pronto para seguir adiante. O que nós aprendemos com todos esses pontos sobre o luto, que é um assunto extremamente extenso, mas que nós focamos neste momento da transição? De que encarnados ou desencarnados, não importa qual seja a nossa condição, aquilo que nós emitimos, que nós temos capacidade de emitir, que são os pensamentos, eles atingem o seu alvo, eles atingem o seu objetivo, o seu foco. Se nós pensarmos na pessoa que desencarnou, ela vai receber esse pensamento. O que é que nós queremos que ela receba? A nossa dor? A nossa angústia? Ou será que ela gostaria de receber a lembrança dos momentos que vivemos, das alegrias que tivemos, das conquistas que conquistamos? Esses pensamentos transitam de cá para lá e de lá para cá. Uma outra vertente do que aprendemos hoje é que aqueles que foram
eles têm o propósito de terem ido. Existe uma continuidade no seu processo evolutivo. E nós também temos. E nem sempre nós estávamos juntos antes e também podemos estar juntos depois, como estivemos agora. Mas neste momento, houve a necessidade dele seguir e eu preciso, enquanto estiver aqui, tenho que também desenvolver a minha intelectualidade, a minha moral, por meio desse processo. E no mais, ter a certeza de que não estamos desconectados e que a pessoa não deixou de existir. Ela levou consigo sua bagagem, levou as lembranças, levou os aprendizados. E certo dia, com certeza, nós também estaremos lá juntos, levando também agora a nossa bagagem para podermos compartilhar juntos mais uma vez. Podemos projetar uma nova existência, poderemos seguir caminhos diferentes, mas com a certeza de que a vida não termina, de que é contínua a nossa evolução. E dia vai chegar em que estaremos muito facilmente conectados, não mais fisicamente, mas eternamente por meio dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Muita paz. Muito bem. Então agora é chegado o momento em que podemos participar, fazendo uma pergunta ou uma colocação que seja referente ao tema. Basta somente levantar o braço e o nosso companheiro Marcos levará o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se é possível e é bem visto a gente pedir, no momento do nosso sono, a gente entrar em contato com aqueles que foram, mas sim de uma forma plena, não uma forma carregada de sofrimento, mas pedir em nossas orações antes de dormir, pedir o contato com aqueles que já foram. É possível isso e é bem visto? É possível e acontece muito mais do que a gente imagina. Porque esse laço de afeto, esse laço que a gente cria aqui nessa existência, ele se perpetua. O que a gente não consegue é determinar em que momento isso pode se dar. Se a pessoa está preparada logo após o momento do desencarne, se diante de alguma tarefa que ela esteja, se ela pode ter esse momento. Tudo é muito bem orquestrado e coordenado para que isso possa acontecer. Pode ter uma questão do nosso preparo também para poder recebê-lo, mas não é incomum, é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, o processo do sono, que tem uma outra mecânica, ele pode ser que você lembre ou pode ser que você não lembre do que aconteceu ali. Isso depende muito da condição de cada um. Eu percebo que tem pessoas que relatam muitos encontros à noite. E, geralmente, eles têm o hábito de anotar os sonhos. E o sonho ele tem uma coisa engraçada. Se você acordar no meio da noite, você lembra do sonho. Mas se você dormir e acordar de novo, aí você fala, putz, eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro o quê. Então, tem pessoas que vão se habituando a fazer isso e tem muito mais recordações. Não sei se tem algo científico sobre isso, mas é uma observação com pessoas que me falam, né? Que elas criaram o hábito de anotar e depois vêm no dia seguinte ler o que anotaram a hora que acordou à noite e veem que tiveram muitos contatos, né? E aquilo ficou cada vez mais fácil de perceber e de lembrar. Então, acontece normalmente, né? Não tem nada de errado. Agora, sim, o sentimento com o qual eu me conecto é que é o cerne aqui da questão, né? Da gente criar esse desapego no sentido de falar, não, meu filho, meu pai, minha mãe, e entender que nós somos cidadãos
somos espíritos, né, criados por Deus, cada um temos uma trajetória e vamos criando laços, sim, amigos espirituais mais do que família, né, cada vez mais fortes com aqueles que a gente vai tendo a possibilidade de conviver junto durante alguns anos. Ainda temos tempo para mais perguntas. O companheiro ali. Boa noite. Boa noite. Você comentou que quando nós partimos, nós não levamos os bens materiais, né? Só as lembranças e o nosso intelecto. Eu gostaria de entender se quando nós despertamos do outro lado, primeiro se nós temos a consciência de tudo que nós levamos, desse conhecimento que a gente levou de quando encarnado. E se é útil para nós esse conhecimento lá do outro lado, tanto quanto aqui. Extremamente útil, e nós nos lembramos sempre de tudo aquilo que nós processamos aqui. E essa lembrança é o alvo de como nós vamos nos sentir lá. Então, se a gente desperta, eu acredito que todos aqui já estão em algum grau despertos à consequência no mundo espiritual das nossas atitudes. Tanto é que estamos aqui numa noite, segunda-feira, tratando de assuntos que fazem a gente repensar as nossas atitudes, pensando no mundo espiritual. Chegando lá, aquilo que a gente conseguiu de vitória é patrimônio nosso. O que a gente não conseguiu virou uma obrigação nossa. A gente precisa vencer essa dificuldade, e é assim que nós preparamos a nossa próxima existência. Acontece que não é igual para todos. Alguns percebem antes toda essa carga, né? Ao despertar, leva algum tempo para processar e estar pleno no mundo espiritual. Podemos até fazer uma analogia com a criança, né? Que reencarna e vive aqueles anos como criança, com uma certa infantilidade, mas depois chega um momento que ela se assenta e entra na encarnação de fato. Lá no plano espiritual também podemos ter esse tempo de readaptação até nos tornarmos pleno, não só dessa existência, mas das outras também, com o objetivo, claro, de planejarmos o nosso desenvolvimento. O que eu preciso melhorar a partir de agora, o que eu preciso desenvolver agora. Mas não existe um tempo certo para isso, né? Alguns podem demorar mais, outros menos. Ainda há tempo para mais uma pergunta ou colocação? Nenhuma dúvida? Acho que a palestra foi bem esclarecedora. Muito bom, muito bom. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelas vibrações, e que tenhamos uma semana de muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Muito obrigado, Eduardo. Então, agora que muito... Pois bem, agora que recebemos aqui essa reflexão, essa boa palestra com boas ideias referentes a esse tema importante, é dado o momento das nossas vibrações. É o momento em que elevamos os nossos pensamentos a todos aqueles que mais necessitam de um amparo, de uma luz. Então, aproveitando o tema de hoje, vibremos por todos aqueles que sofrem um momento de luto difícil, para que sejam iluminados, que possam passar esse processo da melhor maneira possível e bem amparados. Vibremos. Vibremos também por aqueles nossos companheiros que necessitam da saúde física em algum hospital, em alguma cama.
mas que também necessitam da saúde espiritual, que sejam acolhidos amorosamente. Vibremos. Vibremos também por um conhecido, um amigo, parente, vizinho, que sabemos que precisa de um amparo, que passa por alguma necessidade, para que ele seja acolhido, amparado e possa vencer essa dificuldade o mais breve possível. Vibremos. Agradecemos, Pai, por tudo que aqui recebemos hoje, pelas ideias edificantes, pelo acolhimento nessa casa, as energias que aqui recebemos. Que tenhamos mais oportunidades como essa, de sermos bem envolvidos, de termos boas ideias despertadas em nossas mentes e que tenhamos coragem para praticá-las no dia a dia. Obrigado, Pai. Permaneça conosco, nos abençoando, nos iluminando e no retorno para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Bem, agora é o momento do nosso passe coletivo. O passe é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo ambiente com o auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos ampara individualmente. Agora eu vou chamar o nosso companheiro Osni, que é o nosso dirigente de passes, para que ele dê continuidade. Por favor, Osni. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos nesse instante, neste momento, relaxando os nossos corpos, nos colocando de maneira confortável em nossas cadeiras, pedindo aos amigos espirituais que tragam muita luz para os nossos pensamentos, amor em nossos corações e elevando os pensamentos a Deus nosso Pai, rogando a Ele para que nos auxilie em nossas dificuldades. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora vamos ao nosso passe à distância. Pedimos àqueles irmãos que conheçam mais de uma pessoa que necessite de um auxílio pela melhora da sua saúde, pela melhora da sua vida pessoal, que pense alternadamente nas pessoas que vêm representar. Rogamos a Deus paz, saúde, equilíbrio, resignação e que essas nossas orações possam chegar até nossos entes queridos. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus, e assim
agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Divino, esperamos dar continuidade nesse tratamento na próxima semana. Fiquem em paz e o que o Mestre Jesus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O tema da palestra da semana que vem é Ilusão, do livro As Dores da Alma, capítulo Ilusão, do autor Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então, agradecemos aqui a presença dos amigos, não é? E temos aqui uns recadinhos. O Bazar Beneficente Especial de Natal. Agende-se, de 26 a 29 de novembro, teremos o último bazar do ano com preços ainda mais especiais, no espaço de conveniência da Unidade Doutrinária de Santana, de terça a quinta-feira, das 13 às 20 horas, de sexta-feira, das 10 às 18 horas. E temos também a campanha Sacolinha de Natal. Ainda dá tempo de você e sua família e amigos fazerem um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a sua doação, 520 pacientes atendidos na unidade de longa permanência poderão receber presentes de Natal. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal ou realizar uma doação com qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Para saber como fazer, procure um de nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. Também tem o hot site da campanha acessando o nosso site www.nossolar.org.br. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Então, só nos resta agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presentes no salão. E agradecemos também pela participação no nosso campo de perguntas e desejamos que todos tenham um retorno tranquilo aos vossos lares, somente pedindo que aguardem a orientação de saída pelos nossos colaboradores. A todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, o nosso muito obrigado e uma boa noite. E a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, muito obrigado e boa noite a todos.